por um determinado, ou seja, praticamente constante durante um determinado período longo, e a tendência é que ele permaneça constante nos próximos 20, 50 anos. Então, o tema terra, agricultura, alimentos, com certeza vai ser uma variável importante nesse mundo que está vindo aí. Então, a gente começa a observar, eu agradeço aqui, na verdade, eu estou aproveitando os slides de um projeto, uma instituição que nós apoiamos aqui, o ICUNI, que é o Instituto de Comércio e Negociações Internacionais, que trabalha com, é um think tank da área de agricultura. Então, ótimo. Então, tem gente na agricultura que também está pensando no longo prazo. E a gente vai ter uma movimentação, digamos, do consumo, digamos, de saindo dos alimentos mais básicos para os alimentos mais intensivos em proteínas. Então, isso vai, digamos, gerar um movimento dos padrões de consumo de alimento no mundo que vão ser importantes. E a gente sabe, não sei se tem algum estudo, mas mais importante que os processos médicos e de saúde, os avanços da medicina, para o aumento da longevidade e a melhora na qualidade da alimentação da população. Então, na verdade, o principal fator que leva ao aumento da idade das pessoas, digamos, expectativa de vida, é a parte da alimentação. Então, provavelmente, a gente vai ter uma mudança, a gente está ali naquele meio da conveniência e provavelmente vamos entrar num outro padrão de consumo, onde, de alguma forma, já há alguns indícios disso no Brasil, de que vamos buscar mais alimentos diabéticos e funcionais. Então, o tema alimentação é um tema importante. E se a gente analisar a nossa vizinhança, então, se a gente olhar aí disponibilidade de terra e água, então, os países que estão mais vermelhos, e, digamos, com o vermelho mais intenso, são os países que têm maior disponibilidade de terra para a agricultura. E as bolas, tamanho das bolas, maior disponibilidade de água. Então, nós vemos que, de alguma forma, estamos num paraíso em termos de disponibilidade de terra e de água, se a gente olhar as bolinhas ali que estão na América do Sul e na América Central, digamos, isso é um ponto favorável, mas num futuro em que água e terra podem ser os futuros petróleo, isso pode ser um motivo de tensão. Então, a gente tem que olhar isso também com uma certa precaução, né? Olhar isso também como uma oportunidade, como ele pode ser visto. Do ponto de vista de energia, também, a nossa região vai ter um aumento significativo. Até 2030, vamos aumentar em 75% a demanda por energia. Ainda temos 35 milhões de pessoas na região sem acesso à energia elétrica. Isso vai representar um investimento de 1,8 trilhões de dólares até 2030, só na parte de infraestrutura, geração e distribuição de energia elétrica. Digamos, do outro lado, 85% desse investimento requerido será feito pelo setor privado. Então, você vai ter aí uma movimentação de atores do setor privado na área de infraestrutura que, com certeza, vão dar um dinamismo diferente para a economia da região. Como pano de fundo, vão ter essa interrogante das mudanças climáticas, ou seja, o que vai acontecer, digamos, como é que a gente pode monitorar para ver qual o efeito em termos de temperaturas, eventos naturais e aumento do nível dos oceanos. Então, digamos, esse é um pano de fundo, digamos que a gente tem ainda algumas incertezas do que vai acontecer com a nossa região. Mas, por outro lado, a gente tem uma boa notícia no que se refere a meio ambiente. Nós temos apenas 16% da área mundial, mas os nossos países têm 40% da biodiversidade global. E dos países mais ricos em biodiversidade, 6 são da América Latina e do Caribe. Então, o tema biodiversidade, o potencial que isso tem para áreas como saúde, alimentação e fármacos, ainda, digamos, eu acho que é uma capacidade ainda não explorada. Então, digamos, a gente tem um contexto com alguns pontos favoráveis, digamos, alguns
possibilidade de tensão, e eu acho que, nesse contexto, a gente pode tentar extrair algumas oportunidades. Eu queria começar por falar das visões. Na verdade, as visões criam futuros. E, como eu falei, comentei no início da fala de hoje, nós não estamos muito acostumados em pensar em longo prazo. 2050, como é que será 2050? Uma coisa simples. Vamos pensar no relógio de pulso do ano 2050. Então, um relógio com celular, eletrônico, telefone, aciona a geladeira da minha casa. Então, a nossa visão de um artefato simples como o celular é uma visão cibernética mecânica de futuro. Mas não é a nossa vantagem como região. Nós somos bons em quê? Nós somos bons em agricultura. Será que eu podia pensar num relógio vegetal comestível? Nunca pensamos. Por quê? Nós importamos as visões. Estamos acostumados a importar as visões do nosso futuro. E não paramos para pensar no futuro que nós queremos construir. Então, é importante esse exercício de criar as visões e as visões alentantes, alentadoras, que seria a palavra correta. Por quê? Como diria o pai da estratégia, a primeira batalha você ganha na cabeça do soldado. O von Clausewitz, que foi um general da Bavária. Então, se a gente não acreditar que a gente vai conseguir virar esse jogo, não adianta nem começar. Se o soldado não acreditar que ele vai conseguir vencer a batalha, ele não vai entrar no campo de batalha. Ele vai encontrar um jeito de fazer de conta que vai entrar e, na primeira curva que ele tiver a oportunidade, ele vai sair. Então, isso aqui também se aplica ao desenvolvimento econômico. Então, digamos, se a gente não acreditar, digamos, como país, como região, que a gente vai conseguir virar e que o nosso futuro é melhor do que ele é hoje, então, melhor nem começar. Ou arrumar as malas e procurar um emprego em outro país. Infelizmente, lhes informo que não há muitas oportunidades nem na Europa, nem nos Estados Unidos no presente momento. Então, é importante a gente ter essa visão positiva e criar, digamos, uma visão de futuro que nos alentem, que use as nossas potencialidades. E aí algumas perguntas. Quem será o cidadão ou a cidadã da terceira idade em 2050? Qual é o perfil dessa pessoa? Em que contexto viverá? Então, não adianta eu chegar e projetar simplesmente a pessoa de 60 anos de 1940 para a pessoa de 60 anos hoje. 60 anos de 1940 estava recluso, cuidando do netinho, falando da artrite, jogando dama na praça. Os velhinhos de 60 anos de hoje estão namorando. Então, é uma realidade, e estão fazendo planos de futuro. Então, é diferente essa população, e certamente será diferente das pessoas de 2030 e 2050. Então, não, digamos, extrapolar o que a gente tem hoje para o futuro. A boa notícia é que a gente pode pesquisar. Em 2030, quem terá 65 anos? Então, está aí, está aqui. Provavelmente, vários estão nessa sala. Então, o que essas pessoas querem? O que elas estão vislumbrando para aos 65 anos? Como é que elas vão viver? Como é que vai ser o contexto em que essas pessoas vão viver? Apartamento, mobilidade urbana, asfalto, vão andar de bicicleta, bicicleta que está aí adequada para a terceira idade, não é? E hoje você tem um fato novo. Então, você, em alguns bairros, vai em Copacabana e você vê a filha cuidando da mãe. Só que a filha tem 80 e a mãe tem 100. Então,
espera aí, aquele modelo da filha cuidando da mãe também pode não ser suficiente. Tá? Então, eu acho que, digamos, tentar usar essas estatísticas, essas projeções e trazer para o nosso ambiente de negócio para fazer a projeção e os cenários, digamos, para tentar entender o que vai acontecer, quais são as possibilidades, né? O que vai acontecer, ninguém sabe, mas quais são as possibilidades, como é que você desenha cenários, digamos, para essas possibilidades onde a sua empresa se insere. Então, para ver oportunidades, você tem que ter um setup mental, né? Então, também não estamos acostumados a isso, né? Então, geralmente a gente vê o problema só como um problema, mas o problema pode ser, e geralmente é uma oportunidade. Nascem dos problemas existentes, então, vamos ver o que tem aí de problema e vamos tentar analisar. Fazer as perguntas corretas. Então, às vezes, a gente deixa de fazer as perguntas, né? E aí um perfil muito particular, executivo, digamos, do nosso país, digamos, somos um país de gerentes, então estamos acostumados a receber o plano e executar. Então, às vezes, a gente não faz as perguntas adequadamente. Então, como é que a gente faz as perguntas para tentar entender o que vai acontecer e quais são as oportunidades? Quais são os problemas que não estão aí, mas que estão em gestação, né? Então, um exemplo que eu falei da senhora senhora de 80 anos empurrando a sua mãe na cadeira de roda com 100 anos, é um problema em gestação. Então, você vai ter geração, até esse gap geracional, digamos, aumentar, vai demorar talvez uns 20, 30 anos, você vai ter gente idosa cuidando de gente idosa por um bom tempo. E no lugar de ou, né? Então, um plano de saúde amplo ou barato, né? Então, como é que a gente pode fazer um plano de saúde amplo e barato? Então, essas são as perguntas que têm que instigar o nosso, digamos, as nossas cabeças do setor privado para que a gente possa, digamos, criar produtos e serviços que atendam essas necessidades. As oportunidades estão entre os setores, né? Então, não, meu setor é público, meu setor é privado. Ok, mas será que não existe oportunidades de eu, como empresa privada, apoiar o setor público e reduzir meu custo? Com certeza há. Eu, como setor metal mecânico, não posso fazer uma cooperação com o setor de saúde, farmacêutico? Como é que eu posso, digamos, criar novas soluções que não estão mais nos setores específicos? E as necessidades e não as convenções. O que esse público realmente necessita? Quais são as suas necessidades? Na Alemanha tem um produto excelente, eu vou importar. Já perguntou qual é a necessidade? Ele adequa a necessidade do público? Então, qual é a necessidade? Então, eu ia muito trabalhar em Fortaleza na minha vida anterior ao BID. E você ia para a feirinha de artesanato, todo mundo vendendo roupa de verão. E você perguntava para os alemães e os italianos, e vem cá, onde você vive, onde é o clima? É frio. Então, não tinha nenhuma camisa de Fortaleza de manga comprida. Então, digamos, as pessoas não estão olhando para as necessidades para tentar atender. A gente não está com esse olhar, digamos, acostumado a esse olhar afinado. De lixo a luxo. Então, existem muitas oportunidades que hoje são vistas como dejetos ou rejeitos, que, na verdade, são mercados digamos, com vida própria. Então, por exemplo, o óleo de soja, que hoje é digamos, um grande negócio, já foi lixo, né? Vários subprodutos da indústria petroquímica já foram lixo também, né? O próprio asfalto, que hoje asfalta nossas ruas, também foi lixo. Então, como é que a gente pode procurar o valor nessas oportunidades, ou seja, nesses itens que hoje a gente considera como lixo? No setor, digamos, entrando nos setores propriamente dito, digamos, no setor de saúde, então a gente está vendo aqui que existe, digamos, se a gente seguir no business as usual, né, os custos vão
aumentar significativos tanto para o setor privado como no setor público. Então, como é que a gente pode atuar, digamos, mais na origem e não na causa, né? Então, prevenção. Como é que a gente pode sair do modelo engessado, digamos, de instalações físicas de hospital, né? Então, a gente sabe que nos hospitais o custo pesado é o custo fixo, é a hotelaria do hospital. Como é que a gente consegue começar a romper, né? Vai ter médico aí arrepiado, né? Eu sei que esse é um tema que os médicos arrepiam quando fala de medicina móvel, virtual, né? Como é que ele vai, digamos, diagnosticar sem a minha presença? Então, digamos, mas existem soluções extremas e existem soluções intermediárias também. Como é que eu posso, digamos, criar soluções para isso? Acompanhamento de vida, né? Na verdade, as pessoas que estão aí mudam de médico, fazem exame, mas como é que você faz o acompanhamento dessa pessoa? Né? Você vai lá, custo de exame. Foi há 2 meses, fez exame. Voltou lá, mandaram fazer exame de novo. Será que era necessário? Então, digamos, como é que você pode, em vez de acompanhar o paciente no momento, fazer um acompanhamento de vida do paciente? Ajuste nos produtos de seguro. Então, como é que a gente pode dar digamos, responder e criar mecanismos de asseguramento para uma população, digamos, mais idosa? Como é que a gente pode redistribuir risco, criar superestruturas, digamos, para, digamos, dividir ou ressegurar de risco de seguro? Bons clientes de seguro ganham algum benefício? Eu não conheço nenhum cliente de seguro médico que, por não usar por 2 anos, o seguro médico já ganha algum benefício. Então, mas de automóvel já não faz isso? Então, como é que você trabalha esse tipo de, digamos, de relação com o cliente? Né? Você tem um cliente lá há 5 anos na tua seguradora, e aí? O que você conhece desse cliente? Que tratamento diferenciado? Não, se você atrasar, eu corto o teu serviço, mas se for um bom cliente, aí. Então, a gente não tem, digamos, incentivos para bons clientes. E se você começar um cliente cedo, seguramente ele vai, digamos, contribuir com o seu lucro a longo prazo por mais tempo que o mau cliente, com certeza. Internacionalização e interiorização. Então, como é que você consegue levar seus problemas, digamos, da capital para o interior, para outros países com custos mais baratos? Então, por exemplo, a gente tem um país aqui do lado que a gente só conhece a má reputação, Paraguai. Mas se você for morar no Paraguai, você vai ver que Assunção é uma cidade bem agradável, segura. Não sei como é que está hoje. Um ano atrás, com certeza, era assim. Mas, digamos, como é que você move, digamos, esse tabuleiro, digamos, para outras localidades, criar cidades adequadas a essa população? Então, uma vez no Paraguai, com alguns governos atrás, na minha vida pregressa, conversei com o pessoal do Ministério de Economia e propus, digamos, criar ilhas de excelência na área médica no Paraguai, com o intuito de atrair os aposentados do Banco do Brasil. Então, se você focar nisso, 2 horas e meia de São Paulo, acesso, viver dentro de um free shop, né? E só falta o quê? Só falta você ter, segurança tem, só tem que, digamos, comunicar melhor, e ter um entorno de serviços médicos. Esse era o ponto que faltava. Então, como é que você pode se mover, as empresas podem se mover para, digamos, captar essas oportunidades que estão disponíveis aí, mas a gente não está olhando para elas. Colaboração público-privada. Então, uma série de iniciativas de colaboração do setor público podem, digamos, beneficiar o setor privado. Então, uma emergência eficiente do setor público impacta positivamente no custo de operação de um plano de saúde. Né? Até que o pessoal até orienta, né? Se você teve um acidente, não vai para o hospital privado, vai para o hospital público, o pessoal lá está mais, dependendo do acidente, o pessoal está mais preparado a te atender. Né? Então, existe já. Então, como é que você pode, setor privado, apoiar o setor público para que ele seja mais eficiente? No setor de educação, então, essa população
de 60 já está trabalhando, então isso não é novidade, 65 anos já está trabalhando, 70 anos já está trabalhando e continua trabalhando. Então, como é que você trabalha essas pessoas, recicla essas pessoas, prepara ela para um segundo ciclo laboral, em que elas vão correr atrás de um sonho e não mais, poxa, trabalhei nisso a minha vida inteira, agora eu quero me dedicar a ter o meu restaurante, quero ser médico. Então, qual é a sua preparação para o segundo, a sua segunda etapa de vida? Então, até 20 anos atrás, era 40 anos, você ser demitido era praticamente o fim, né? Você sabia que você estava com sérios problemas. Hoje em dia, 40 anos, você está em plena atividade e o mercado demandando pessoas de 60, 70 anos para trazer a sua experiência para dentro das empresas. Especialização geriátrica em tudo. Então, você pode pensar numa universidade que vire um polo especializado com medicina geriátrica, enfermagem geriátrica, engenharia mecânica geriátrica, engenharia civil geriátrica. Então, todas essas áreas você pode gerar uma especialização. Então, por exemplo, uma cidade de interior que não tem um diferencial poderia ter um diferencial e, além do mais, atrair população para morar. Já que é uma ilha de excelência na questão geriátrica, você poderia atrair uma população para morar lá, custo de residência mais barato, custos médicos mais baratos, é uma estratégia que pode ser ganha-ganha. Novas profissões. Então, com certeza, novos especialistas de acompanhamento, técnicos e profissionais vão surgir para atender essas necessidades dessa população que está surgindo aí. Turismo. Então, turismo de segmentação, ou seja, necessidade de segmentar esse público que está aí. Turismo residencial. Então, em vez de você morar aqui em São Paulo com os custos, você vai para um outro país que tem um bom serviço médico e que você possa viver melhor e mais barato, né, com sua aposentadoria. Né? Então, o ministro do Panamá uma vez disse que turismo residencial é mais ou menos como falar de igreja agnóstica, né? Então, mas vale o paradoxo que está na palavra. Tratamento, né? Então, várias cidades hoje, apesar de não diagnosticá-las, vivem de clientes que vão, de pacientes que vão fazer o seu tratamento na cidade. São Paulo é uma, por exemplo, Sobral, para a região do meio norte, lá entre